Esses tempos eu recebi essa resposta em um formulário, e isso é um tema muito recorrente, principalmente quando eu faço diagnóstico. E eu percebi que existe muita dificuldade, ao mesmo tempo que existe uma grande necessidade de se falar sobre como fazer um mapeamento e documentação dos processos. Então, vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Eu sou Priscila Elpo, CEO e founder do Instituto Elpo, mestre em gestão estratégica, e já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre gestão de verdade. Agora, vamos a algumas dicas para poder simplificar os processos e ter mais sucesso no seu negócio? Se quando você pensa em mapeamento e documentação de processos, você imagina algo nesse tipo? Vamos começar então primeiro deletando essa associação da sua mente. Antigamente, em algumas empresas que são maiores, que são um pouco mais tradicionais, a gente fazia, sim, esse tipo de mapeamento de processo e às vezes você tinha uns processos gigantescos. Era coisa que se você fosse imprimir em folhas A4, você ia ter que imprimir quase 20 folhas para poder colar todas juntas e você ter esse desenho do processo. E esse exemplo que eu dei é justamente de um processo que eu já mapeei em um setor de P&D e era assim, foram 20 folhas. Parece uma loucura, né? E aí imagina você ter que fazer uma atualização de melhoria no meio de toda essa loucura. O negócio é que eu fiz isso há mais de 10 anos atrás. E naquela época a atualização de processo não era tão veloz como é hoje, quando a gente tem tanta inteligência artificial e tanta ferramenta, automação para nos ajudar. Então a gente precisa entender algumas premissas quando a gente vai falar sobre processos. Primeira delas, processo nada mais é do que uma receita de bolo de como algo é feito na sua empresa. Segundo, não é porque a sua empresa não tem os processos documentados que ela não tem processos. Se as coisas são feitas, existe ali um processo. Terceiro, mapear processos definitivamente não é fazer esses mapas gigantescos, como às vezes isso está instalado na sua cabeça e você fica imaginando o que é isso, o que é o mapeamento e documentação de processos. Quarto, processos eles estão sempre mudando e melhorando. E a sua documentação, seja lá como você escolhe documentar, precisa estar atualizada conforme as mudanças acontecem. Agora que a gente já fez esse alinhamento básico, vamos às dicas práticas. Primeira delas, que é uma coisa que muita gente às vezes esquece quando vai começar a pensar nos processos da sua empresa. Mas quando a gente fala de receita, é uma coisa importantíssima, que são os inputs e os outputs. Ou seja, aquilo que a gente precisa para iniciar um processo e o que é o resultado final esperado desse processo. Por exemplo, precisa ter o login de uma ferramenta específica? Precisa ter um documento específico para iniciar esse processo? Precisa ter informações que tem que buscar em outra plataforma? Ou precisa de um documento específico? E quando eu falo que precisa para iniciar o processo, não quer dizer que precise somente no início do processo. Pensa na receita do bolo. Quando você vai falar para alguém uma receita do bolo ou vai compartilhar com alguém uma receita que você faz e que você gosta, você passa os ingredientes. Não quer dizer que todos os ingredientes vão ser usados no início. Por exemplo, receita de bolo, a gente comumente fala dos ingredientes que vão na cobertura, só que essa cobertura você vai fazer quase lá no final do processo. Aqui é a mesma coisa, o input é basicamente tudo aquilo que a pessoa precisa. Não só para começar, mas que ela vai precisar no meio do processo. Qualquer informação, login, qualquer coisa diferente que ela precise ter para poder executar esse processo, porque é melhor a pessoa já ter tudo organizado à disposição dela do que ter que parar e ir atrás dessas informações.
E aí você precisa ter isso em detalhes. Ou seja, é como se você estivesse confidenciando para alguém aquelas dicas, os seus aprendizados, sabe? É detalhar mesmo, pensar que sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó leriam essa documentação e conseguiriam executar esse processo. É basicamente isso. E aí, no final, o output, o que que vai gerar desse processo? A pessoa, ela vai ter alguma confirmação numa plataforma, ela vai ter um documento que ela vai ter que salvar em algum lugar, ela vai ter que gerar um documento, ela vai ter que preencher um documento. E se tiver documentos envolvidos, onde salva, onde encontra, como preenche, todos esses detalhes são importantes. E aí perceba, o processo não é simplesmente você acessa a plataforma X, faz isso e aquilo. Não, você vai trazendo detalhes, trazendo informações, porque isso é importante. A pessoa ela não vai simplesmente abrir, lá no meio ela descobre que falta uma informação que ela precisa correr atrás. Ela já vai ter tudo e ela vai executar o processo. Ela já vai ter corrido atrás de todas essas informações antes. E assim a gente evita gaps, a gente evita que tenha falhas, a gente evita que tenha ali algum tipo de problema. Porque às vezes a pessoa está executando, daí ela descobre que precisava de uma informação, de um documento, ela não tem, ela às vezes tem que solicitar para alguém, ela tem que aguardar e ela pode acabar esquecendo, ou ela pode tentar finalizar o processo sem ter aquilo ali. Então percebe o problema que pode dar? O segredo é detalhar. Segundo fato, processos eles não precisam somente ser escritos ou ter aquele fluxograma. Pode muito bem, hoje em dia, ser um vídeo. Eu já falei isso em outros vídeos, já falei em mais de um post de blog, já falei na newsletter, já falei no Instagram, mas você pode usar, por exemplo, o Loom, que aí você grava a sua tela conforme você executa e você vai explicando e demonstrando o processo. Você precisou pegar documentos? Você já mostra onde esses documentos estão. Você precisou ali ter algum cuidado, porque às vezes tem uma plataforma que você está lá no meio do processo, você não pode voltar no navegador, senão vai dar falha. Você tem que apertar no botão. Ou então pode dar um problema. Você já demonstra todos esses cuidados, você já vai mostrando ali decisões que às vezes a pessoa possa ter que enfrentar e você já vai explicando e mostrando na sua tela, que fica muito mais fácil. A pessoa ela já tem um passo a passo que ela vai olhar e ela vai seguir. E aí o Loom, o que acontece, né? Você tem a versão gratuita, que aí você tem um limite de tempo para gravar, um limite de vídeos. Ele fica disponível online, então você também consegue acompanhar quando você usa o online, tanto no gratuito quanto no pago, quem viu o seu vídeo, quantas vezes viu, qual percentual que a pessoa viu, ela viu o vídeo todo, ela viu 50%, isso tudo o Loom te traz. Mas quando você tem a versão paga, você ainda pode baixar aquele vídeo e salvar em outro lugar que às vezes você disponibilize esses treinamentos para o seu time dos processos. Ou você pode salvar como um backup em algum lugar. Então, tem essa diferença, né, entre o Loom pago e o Loom gratuito. Mas às vezes, para você começar, você já consegue fazer bastante coisa com a versão gratuita. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar, não conhecer. E aí, assim, vocês já vão ter essa possibilidade. E, obviamente, você pode entrar no Meet, no Zoom, usar um ABS da vida para gravar a sua tela também e disponibilizar isso. Então, você tem diferentes recursos hoje em dia em que você pode estar gravando a tela e mostrar esse processo na prática. Não é simplesmente tirar prints de cada etapa e colocar no documento escrevendo, que é algo que demora muito mais tempo. E é o que faz muita gente, às vezes, não querer documentar os seus processos, porque acha que isso vai ser muito demorado, muito difícil. E não, você executou, você grava. Isso ajuda muito, porque às vezes tudo que aquilo que você executa e você vai gravando, você já vai documentando os processos. E aí você estimula seu time a fazer o mesmo, você sempre vai ter aquilo ali atualizado. E ao entrar novas pessoas no time, você já tem esse material para educar essas pessoas, para fazer esse onboard.
Então não precisa ser um bicho de 7 cabeças e você não precisa se desesperar. É muito mais simples do que você imagina. E aí, por exemplo, você pode baixar esse vídeo, que nem comentei, do Loom Pago, ou se você usar o Meet, você tem ali o arquivo, e você pode usar outras ferramentas para transcrição. Eu, por exemplo, gosto muito do Tactic para transcrição. É outra ferramenta que eu indico. Ele é muito bom também para transcrição de reunião, mas ele também transcreve vídeos. E aí, se você já faz reunião com ele e já usa ele pago, ele tem todas essas outras vantagens ilimitadas. Também vou deixar o link na descrição. E aí, essa transcrição você pode pegar e jogar no ChatGPT, Gemini, qualquer outra IA aí que você esteja usando para que ela gere a documentação bonitinha do seu processo. E aí você também tem a documentação e o vídeo. E aí só cuidar no caso da documentação para já deixar linkado dentro do documento, link de plataforma, de onde estão os documentos, de onde salva os documentos. Então, só revisar isso depois que a IA montar para você ter esse documento também. Então, a pessoa fica com o vídeo e o documento escrito. Então, às vezes, ela quer constar mais rápido, ela pode constar no documento escrito. E aí, você, de novo, tem um jeito rápido, tem um jeito mais fácil de estar fazendo isso do que você ir lá printar, colar e escrever. Ou seja, a sua função é gravar tudo aquilo que você faz, ou pedir para as pessoas do seu time gravarem tudo aquilo que elas fazem, e as ferramentas fazem todo o trabalho da documentação. E aí no final você pode ter ali o checklist, o passo a passo, a documentação escrita, só precisando revisar esses detalhes, esses links, reforçando. Se você começar hoje a gravar tudo aquilo que você vai executando, você já vai tendo seus processos mapeados, documentados, tudo muito bem organizado para quando você for delegar essas atividades, esses processos para outra pessoa do seu time. Seja alguém que às vezes já está no seu time ou até para você contratar uma pessoa para o seu time. Mas e agora, como saber quais processos? Comece primeiro separando as áreas da sua empresa. Toma muito cuidado, porque às vezes uma pessoa, ela tá ali representando mais de uma área, ou você tem mais de uma pessoa que elas juntas representam mais de uma área. Então tenta pensar muito desde o básico. Então, o financeiro, o administrativo, gestão de pessoas, marketing, produtos, vendas, suporte. Então, vai tentando categorizar, porque às vezes na sua empresa mesmo, a área, ela às vezes está muito quebrada, muito diluída. Então, às vezes, uma mesma área tem uma pessoa daqui, uma pessoa de lá, mas elas também fazem coisas de outras áreas. Então, toma só esse cuidado e tenta revisar, né? Pode começar primeiro com as áreas que você tem hoje, mas aí revisa pensando já nessa estrutura padrão de empresa que eu comentei, para você ver se ficou alguma coisa de fora. E aí, uma vez que você listou essas áreas, você vai começar vendo o que cada uma delas faz. Separa primeiro o que é diário, o que cada uma dessas áreas, essas pessoas, elas têm que fazer todos os dias. O que tem uma periodicidade definida? É uma vez na semana, 2 vezes na semana, é uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então você começa no diário e você vai espaçando o que tem periodicidade definida. E por fim, você vê aquilo que só é executado se existe um problema ou se acontece uma situação muito específica, que aí aciona, é o que a gente chama de gatilho dentro ali dos processos. Então, um exemplo de coisas que são muito pontuais: contratação de uma pessoa, então você tem ali o processo seletivo. Outro exemplo de algo muito pontual: se você tem ali um cliente que você está querendo cancelar, né, ou um chargeback dentro do seu produto, do seu software, é um caso muito pontual que você vai tentar recuperar aquela venda. Então, são coisas pontuais, elas acontecem por um gatilho específico. Então, é uma situação, um fato, alguma coisa que acontece, e aí você inicia esse processo. É diferente desses que têm uma rotina pré-estabelecida,
que o gatilho deles é esse período, é esse prazo do que aconteceu. Então você lista tudo e assim você vai tendo clareza de quais processos estão acontecendo dentro do seu negócio. E aí é isso que você vai usar depois de ter criado essa lista com tudo, é isso que você vai usar para ver o que precisa ser gravado, o que precisa ser documentado. Então você consegue ter um controle de todos os processos que tem dentro do seu negócio versus quais processos que ainda tem que gravar, quais processos já tem gravado, quais estão em gravação. Isso vira quase um mini projeto que você pode colocar dentro do seu ClickUp para você poder ir controlando e garantir que você vai ter todos os processos mapeados da sua empresa. Um terceiro item que eu já tinha comentado antes é que essas documentações dos processos precisa deixar claro para, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, aquele primo, aquela prima adolescente, o como que esses processos devem ser feitos. É uma documentação que ela tem que ser escrita, pensada de uma forma que qualquer pessoa vá entender o que está sendo ali informado. Então, o jeito é você pensar: se eu falar desse jeito para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó, eles entenderiam esse passo a passo? Eles entenderiam o que precisa ser realizado? E às vezes você pode até pedir para uma pessoa totalmente de fora, totalmente leiga, ler aquela documentação e ver se ela consegue compreender o que está escrito, compreender os passos, compreender o que precisa ser feito. E aí, lembrando, sempre o máximo de detalhes possível. Pensa assim, se você for explicar como faz um bolo só lendo a receita da internet, você vai ver que na verdade não deixa muita coisa clara. Por exemplo, tem receitas que não te lembra do básico. Eu fiz um conteúdo uma época falando justamente sobre isso. Tem um vídeo por aqui que eu fiz mostrando eu fazendo um bolo no meu aniversário. Então, assim, não fala sobre, por exemplo, a batedeira. Você ligar a batedeira na tomada, você deixar as coisas à disposição, onde você vai deixar essas coisas, que outros materiais às vezes você vai precisar, se você pode usar uma mesma xícara para mais de um ingrediente ou não. E aí, o que que você faz com aqueles ingredientes conforme você vai usando? Você já guarda, você deixa ali, guarda ao final, tem problema, vai estragar, não vai estragar. E o que sujou, você já limpa na hora, você limpa depois. Que são as coisas que quando você está fazendo, você vai percebendo e você vai pensando. Só que um bolo, obviamente, você consegue se virar. Mas é a mesma questão de um processo na empresa. Então, assim, pega qualquer receita na internet e segue ao pé da letra. Então, ela vai começar com os ingredientes. Mas, por exemplo, se você estivesse fazendo esse processo para alguém do seu time, primeiro eu diria o quê? Confira se você tem esses ingredientes. Que a receita é o processo, vai ter que ser executado. Os ingredientes você precisa conferir se você tem. Se você não tem, você tem que ir atrás. Então é mais ou menos isso. A receita de um bolo, ela não traz esses detalhes, né? Ah, confere se você tem esses ingredientes. Às vezes, se você não tem esse, você pode substituir por esse. A receita às vezes traz, às vezes não. Mas dentro do seu negócio é o mesmo processo, só que você vai ter que pensar nesses detalhes, sabe? Pensar como se fosse uma criança fazendo uma receita. E aí, esses detalhes que eu fui citando, eles são importantes se você está ensinando uma pessoa a fazer um bolo pela primeira vez, se está ensinando uma criança a fazer um bolo pela primeira vez. Você vai explicar as coisas. E num processo do seu negócio é a mesma coisa. Só que às vezes a gente faz como se fosse uma receita de bolo da internet. Você não explica nada, não tem os detalhes. Tem receita que você pega e você não entende. Eu vou dar um exemplo pessoal, que esses tempos eu virei para minha avó e perguntei, né? Mas espera aí, e o bolo de cenoura, eu uso o quê? A cenoura cozida? A cenoura crua? Nas receitas ninguém explica isso, só diz cenoura. Mas como que é essa cenoura? Entende? Percebe esses detalhes? É justamente esses detalhes que você já precisa antecipar e deixar claro no seu processo, deixar claro no seu vídeo, porque são esses detalhes que geram dúvidas. E aí o que acontece se uma pessoa ela tem dúvida? Ou ela vai demorar para executar e ela vai parar tudo para te perguntar, e aí você vai ter que parar e responder, e aí você vai ver que você tem uma falha na sua documentação. Ou então essa pessoa vai supor o que ela acha que vai ser melhor, e aí o resultado pode não ser o melhor esperado. Então, perceba, é muito melhor você já pensar nos detalhes, pensar com carinho, passar
todas as informações, bem beabá, bem falando com uma criança, do que você não ter, não passar, deixar de fora detalhes importantes. E aí uma dica extra que eu quero deixar para você é, se você já tem um time, já tem pessoas executando, você não precisa ser a pessoa que vai gravar todos os vídeos, que vai fazer tudo esse documentação sozinho. Você vai pedindo para as pessoas irem documentando aos poucos. Por quê? Porque também é uma forma de a gente tentar ver melhorias no processo. Quando a gente para olhar os processos, que a gente começa também a enxergar gargalos. Além da gente preparar essa documentação para uma nova pessoa chegando, e a gente fica mais fácil para treinar, fica mais fácil para saber o que, que a gente tem ali de processo para poder contratar uma pessoa nova, que a gente sabe o que, que vai passar, quais são as demandas, o que, que essa pessoa tem que executar, também fica mais fácil de ver melhorias que podem ser feitas nesse processo. E aí a gente automatizar. Hoje em dia se fala muito sobre usar a IA para criar automações, para poder agilizar processos. Só que o uso da IA, o uso da automação, é como se eu tivesse um motor de uma Ferrari. Só que se a sua empresa ela não está com os processos desenhados, é como se você tivesse um carrinho bem velho, um Fusquinha bem velho, bem capenga. E aí vai valer a pena você colocar o motor de uma Ferrari em um Fusquinha capenga? Vai andar como uma Ferrari? Não vai. Então, por isso que é importante você fazer esse desenho, mapear esses processos, documentar. E eu te mostrei aqui que não é difícil, não é complicado. Simplesmente você vai abrir um outro programa enquanto você executa e você vai explicar. Ah, eu levaria 2 minutos, vou levar 10, 15, beleza, mas olha só o tempo que você economiza no futuro. Quando você faz isso para sua empresa, você tem mais clareza dos processos, tem mais clareza de se um processo se conecta com outro, onde realmente vai funcionar uma automação, para que ela faz sentido, se realmente economiza tempo ou não. Então, tudo isso vai fazer com que usar a automação, colocar esse motor da Ferrari, vá fazer o seu negócio andar como uma Ferrari. E aí, de novo, perceba, não é difícil, não é impossível, não é um fluxograma gigantesco que você tem que fazer. E não vai te levar 1000 horas para você executar. A questão é, você vai começar hoje ou você vai continuar com Fusquinha capenga, querendo depois colocar um motor de Ferrari e deixar lá para o futuro, para você olhar para isso depois, quando tiver mais tempo. E uma coisa eu te falo, o risco de não documentar é muito mais do que as coisas que eu trouxe nesse vídeo. Os problemas, eles são muito maiores. Como eu sempre digo, a empresa é sua e a escolha também é sua. E eu vou deixar mais alguns materiais complementares na descrição do vídeo, assim como o link do blog, da news, do Instagram que eu comentei aqui, que já várias coisas eu já havia comentado por eles, já tinha trazido esses conteúdos antes. Então, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Confere essas outras redes, esses outros canais, em cada um deles tem um conteúdo diferente. E lembra sempre, é uma escolha que você faz, mas não é porque você não documenta os seus processos que a sua empresa não tem processos. Eu te vejo no próximo vídeo.